Bom, vamos lá, vamos falar sobre o tema Monark e Flow. Eu já vou te dizer a verdade de cara. A verdade é que o Igor assumiu uma empresa quebrada, fez dar certo, tem que pagar o Monark, só que o Monark tá lascado, porque não é que o acordo entre eles tem uma brecha, ele tem uma cratera de possibilidade. O Igor tá com um poder absurdo nas mãos e pode pagar quando quiser. Isso tudo, obviamente, é fruto de uma decisão tomada sob pressão. Analisei o cenário, analisei o contrato, vou te explicar tudo nesse vídeo, só que eu não vou tomar lado, né? Eu não tô aqui pra julgar, mas eu vou explicar do ponto de vista de gestão de negócio, ok? Então nesse vídeo não vai passar nada batido, a gente vai entender tudo. Então se você já me segue, já deixa aquele like na confiança das minhas análises, que você sabe que são estratégicas. Se você não conhece o meu canal, fica de olho e se eu merecer, se inscreve e deixa o like. É a nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. Então assim, pra começar, vamos falar do impasse que motivou tudo isso. De um lado a gente tem o Monark reclamando que o contrato de pagamento da venda do Flow não tá sendo honrado, que ele tá sendo passado para trás, que o Igor tá dando calote nele. E o Monark tá se queixando que, cara, ele ajudou a construir o maior podcast do Brasil, que ele deixou uma empresa grande nas mãos do Igor e que não tem porquê ele não tá recebendo. Do outro lado, a gente tem o Igor dizendo que assumiu uma empresa praticamente quebrada, que tá fazendo o possível e assim por diante. Só que você tá percebendo que cada um tem muitas justificativas para defender seus pontos de vista. Se você tá acompanhando essa saga aí, você vai saber do que eu tô falando. Só que todas elas partem do acordo feito lá em 2022. Essa é a questão que eu não posso passar batido, porque ela fala muito sobre a motivação de ambos os lados, então é fundamental que você entenda isso. A primeira coisa que eu já te adianto é, os dois lados estão certos. Mas como? Como que isso é possível, né? Se um construiu o maior podcast do Brasil, como que o outro pode dizer que pegou uma empresa quebrada, uma empresa que quase nem existia mais? É simples. Os dois lados estão falando do Flow, só que não estão falando do mesmo momento do Flow. E tem uma pergunta-chave que a gente tem que fazer aqui. Quanto que valia o Flow no dia seguinte a crise? Porque é exatamente essa empresa que o Igor recebeu e também a mesma empresa que o Monark vendeu. Então, ó, esquece por um minuto quem você acha que tá certo. Do ponto de vista de compra e venda de empresas, meio que não importa muito o tamanho da empresa. Importa mesmo quanto que ela gera de caixa. Para você ter uma noção, num cenário normal, a conta que se faz na hora de vender o negócio geralmente é o EBITDA da empresa vezes algum múltiplo. Vou explicar. O EBITDA é o lucro antes de impostos, juros, depreciação. Por exemplo, vamos supor que o Flow desse, sei lá, números hipotéticos aqui, tá? 50 milhões de faturamento por ano com um EBITDA de 40%. Quer dizer que ele gera 20 milhões no ano de caixa. E obviamente quando alguém compra uma participação de negócio, essa pessoa ela compra sabendo que a empresa dá esse valor por ano e ela multiplica isso por alguns anos, onde ela tem uma expectativa de retorno. Vamos imaginar então que eu resolvi comprar 50% do Flow, que é mais ou menos o percentual que o Monark vendeu. E aí nessa venda a gente chegasse a um acordo de que o múltiplo do EBITDA seria 5 anos. Que nesse exemplo, se o Flow gera 20 milhões de EBITDA por ano e multiplicar por 5 anos, o Flow vale 100 milhões. Então a minha parte seria 50 milhões de reais, eu pagaria por 50% do Flow, sabendo que em 5 anos a chance do meu investimento voltar é alta, porque o Flow é um modelo de negócio previsível. Porque se ele está saudável e crescendo, ele vai continuar gerando 20 milhões de caixa por ano, sendo que desses 20, 10 é meu, porque eu tenho 50%, ok? Então, o quanto que a minha empresa vale sempre é um valor baseado nos meus canais previsíveis de receita. Agora, vamos olhar para o modelo de negócio do Flow. Como é que o Flow realmente ganhava dinheiro antes do Monark sair? Essa é a única pergunta que vai importar agora. O que o Flow tinha? Vamos lá, o Flow tinha audiência, patrocínio, monetização, já tinha uma equipe, tinha uma estrutura, tinha convidados e uma marca fortíssima. E ele tinha um ativo muito importante, que puxava praticamente todos os outros, que é o Monark. Gostem dele ou não, o cara é uma máquina de atenção e fazia toda a engrenagem do Flow realmente funcionar. Agora, no dia pós-crise, logo que aconteceu, olha a sequência de fatos. Deu a polêmica, logo na sequência os patrocinadores começaram a sair. Então, aqui você perdeu uma receita importante. A monetização do YouTube também foi embora, de 7 canais inclusive, o que fez eles perderem a outra fonte de receita importante. E ainda você tem a marca entrando numa crise de reputação, que é basicamente tudo que eles tinham construído do ponto de vista de marca, agora estava manchado. E ainda você tem o Monark saindo, que era o cara que puxava o negócio, que puxava a audiência. Ou seja, nessa crise, o Flow, o maior podcast do Brasil na época, perdeu o principal rosto do programa, as fontes de receitas acabaram do dia para a noite, só que teve uma coisa que continua exatamente igual se a empresa quisesse continuar operando, os custos. Então assim, a empresa acabou? Não, mas praticamente do ponto de vista financeiro. Ela ainda tem ativos, mas ela perdeu a principal forma de gerar dinheiro. E aqui tem um ponto importante. Quando a gente fala que o Flow tinha ativos, eu não estou falando só de câmera, mesa, estúdio, computador, estrutura, equipe, que o Monark insiste em falar que ele deixou. Isso é ativo também, só que nesse tipo de negócio o principal ativo é outro. A audiência é um ativo, a marca é ativo, a distribuição do Flow é um ativo, o relacionamento com os convidados, a reputação, tudo isso é ativo. Só que no caso do Flow, o modelo de negócio deles, a audiência era e é ainda talvez o ativo mais importante de todos. Por quê? Porque a audiência que traz tudo, né? O patrocinador, a mídia, gera o corte, atrai o convidado e cria influência e vira
e esse ciclo que gera valor para o modelo de negócio. Então assim, quando o Igor assumiu, ele não comprou a parte do Monark por 10 milhões esperando receber esse investimento de volta em alguns anos, como acontece. Na verdade, ele saiu do menos zero, porque agora ele tem dívida e uma reputação inteira manchada para recuperar, junto com uma crise financeira absurda, é um buraco enorme. Só que a verdade é que mesmo assim, esse cara também não recebeu uma empresa sem ativos, entende? Isso seria uma análise equivocada. A verdade, ele pegou a empresa com ativos muito importantes, só que esses ativos estavam danificados. O que ficou, por exemplo? Ficou uma audiência em crise, mas ainda assim é uma audiência. Ficou uma marca rejeitada por patrocinadores, mas ainda é uma marca com previsibilidade. Para você entender melhor essa colocação, para a gente tirar de vez essa questão de que um afirma que pegou a empresa quebrada e o outro a empresa era gigante, o ponto aqui é, se o Igor resolvesse abrir um podcast do zero, tá? Com outro nome, outra marca, será que ele teria tanto sucesso quanto ficar no Flow, continuar ali mesmo com uma reputação manchada, só que um certo tamanho relevante? Eu realmente acredito que não, porque dependendo do tamanho da audiência, mesmo com uma reputação manchada, você tem menos trabalho para converter esse pessoal do que criar uma audiência do zero. Essa é inclusive uma estratégia usada por vários empresários e empresas. Você tem, por exemplo, o G4, que cresce em cima do perfil polêmico do Thales Gomes. Um Paulo Marçal, que já falou abertamente que prefere virar piada, ser odiado, ter vários memes, ter uma reputação manchada, mas ser lembrado porque no final do dia ele paga mais barato para converter alguém que já conhece ele do que alcançar pessoas novas. Então assim, o Igor tinha sim um grande ativo nas mãos, apesar de não ser o mesmo Flow de antes. Uma audiência menor, claro, o Monark era o que puxava a frente da audiência, mas ele tinha alguma coisa. E essa é a parte central da discussão. O Monark, ele tem razão sim, quando ele disse que ajudou a construir um patrimônio enorme, porque ajudou e eu respeito muito ele por isso. O Flow era sim um grande canal de mídia no Brasil, isso não desaparece completamente de uma semana para outra. Só que o Igor também tem razão quando ele fala que assumiu uma empresa quebrada do ponto de vista financeiro. E essa é a leitura mais honesta que a gente pode fazer do caso. Que o Igor, ele não pegou um projeto do zero com uma carcaça para montar o carro. Só que ele também não pegou uma Ferrari funcionando. Ele pegou uma Ferrari batida, com motor comprometido, com a marca ainda forte, com histórico, com peças valiosas ali dentro, só que precisava ser reconstruída antes de voltar para a pista. E agora que você entende isso, fica mais fácil entender por que o contrato saiu do jeito que saiu. Se o Flow fosse uma empresa saudável, talvez o Monark pudesse exigir esse dinheiro à vista, mas como o Flow estava quebrando, o Igor precisava de alguma forma comprar parte do Monark sem terminar de quebrar a própria empresa, porque se ele fosse construir do zero, talvez seria mais difícil, até porque eles tinham patrocinadores, contratos para honrar com seus patrocinadores, não poderiam provavelmente declarar falência. E o Monark precisava de uma forma de receber por aquilo que ajudou a construir. E aí é desse conflito que nasce o acordo. Não foi de uma amizade, não foi de um favor, foi de um problema empresarial, uma crise gigante de reputação. Aliás, pela forma que foi construída o contrato, dá para dizer que o Monark fez isso na amizade, talvez uma certa inocência. Não sei dizer se foi uma falta de assessoria ou se ele foi inocente e quis ajudar o Igor e imaginou que de repente ele pudesse voltar para o Flow algum dia. Você já vai entender por que eu começo a falar do contrato. E cara, que contrato mal feito. O Monark ficou com a pior e claramente ele não teve uma boa assessoria. Claro, do ponto de vista contratual, porque em termos de negócio o Igor ficou com um baita problema para responder por conta da imprudência de um cara que não segura a língua e o sócio teve que pagar junto. Mas enfim, vamos falar do contrato. Eu vou explicar tudo, você vai entender por que o buraco é bem mais embaixo, tá? Primeiro ponto, eu li ele inteiro, o que o Monark divulgou, e eu não vou ficar passando cláusula por cláusula aqui, porque esse não é o objetivo do vídeo. O que eu quero fazer é separar os pontos que, na minha visão, realmente importam para entender por que o Monark está no escuro com isso e pode sair no prejuízo. Cara, a primeira coisa que me chama a atenção é que esse contrato ele não nasce de um valuation tradicional. Pelo menos não tem no documento nenhuma metodologia dizendo, olha, chegamos nesses 10 milhões porque aplicamos um múltiplo X de EBITDA, ou porque fizemos um fluxo de caixa descontado, ou porque uma empresa independente avaliou o negócio. Nada disso. O contrato simplesmente parte de um valor que é 10 milhões de reais, e isso não quer dizer necessariamente que o valor esteja errado. Negociação de preço é bem comum, acontece bastante. O problema é que quando você não registra como você chegou naquele número, anos depois, ou numa situação como essa, fica muito mais difícil discutir se esse número fazia sentido ou não. Enfim, depois disso o contrato deixa claro o que exatamente está sendo vendido, que é a parte do Monark, que é 49,5% da empresa. Ele sai da sociedade, né? Então o Igor passa a controlar integralmente a operação, até que nada demais. Agora começa a parte realmente delicada. Os 10 milhões, eles não seriam pagos à vista, como você já sabe, eles seriam pagos em 200 parcelas de 50 mil reais. Cara, na prática, levaria quase 17 anos para ser pago. E isso é um perigo, porque a partir do momento que você vende sua parte em uma empresa, você literalmente entrega o sucesso do teu negócio para a competência da pessoa que vai ficar gerindo ele. Então isso quer dizer que você vai entregar a sua empresa por 17 anos para outra pessoa tocar sem falir, para que aí então você receba o valor combinado. É arriscado, isso exige um contrato extremamente bem amarrado, que não foi feito aqui. Outro detalhe, essas parcelas elas são nominais, 50 mil reais. 50 mil reais hoje, 50 mil reais daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 16 anos.
Pelo menos no que está escrito no contrato, não tem uma previsão de correção monetária automática por inflação, nem atualização por juros ao longo do tempo. E isso é um problema enorme, porque 50 mil reais hoje não vão comprar a mesma coisa que 50 mil reais daqui a 15 ou 16 anos. O dinheiro perde valor. Então, mesmo que todas as parcelas sejam pagas, o Monark no final desse período ele receberia algo em torno de 7 milhões apenas, ajustando para o valor de hoje, claro, né? Considerando o efeito da inflação. É o famoso custo do dinheiro no tempo. E quem vende uma empresa normalmente tenta proteger esse patrimônio, o que não foi feito aqui. Isso dá prejuízo para o Monark no longo prazo. Só que esse nem é o maior problema. O maior problema ele está escondido numa única palavra, ela se chama lucro. A brecha maior de toda essa história é um combo de duas coisas. Primeiro, o pagamento depender do lucro do Flow, e segundo, ele ser condicionada ao mês que o Flow ter pelo menos 3 vezes o lucro da parcela. Ou seja, o Flow ele tem que lucrar pelo menos 150 mil no mês para pagar os 50 mil do Monark. Isso aqui, velho, é um ninho de cobra, porque tem tanta coisa que pode ser feita por alguém mal intencionado para reduzir esse lucro artificialmente. Dá para você pegar dinheiro emprestado de uma outra empresa que seja do mesmo dono para ficar pagando juros para ela, e com isso você reduz o lucro do Flow no lucro real. Dá para você inflar a despesa sem que isso tenha efeito no caixa, mas você tem menos lucro no final do mês. Ou uma estratégia bem inteligente seria o Flow ceder o direito de uso da marca dele para uma outra empresa que também é do grupo Flow, ou do mesmo dono, do Igor, por exemplo, entre aspas, para que através dela seja fechada um royalty pelo uso de publicidade minúsculo do Flow, onde ali o faturamento do Flow seria minúsculo e ele nunca daria lucro, fazendo com que o Monark nunca recebesse o valor combinado. Você entende que o lucro não é uma variável objetiva nesse tipo de contrato? Lucro é consequência de gestão, e gestão significa decisão. Eu vi várias pessoas até projetando o lucro do Flow com base numa fala do Igor lá no G4, que ele afirma que queria chegar nos 75 milhões de faturamento no ano, mas ia bater só 50. E aí o que o pessoal fez? Começa a fazer a conta de padeiro de que o Flow teria no mínimo 20% de lucro e daria bem mais do que os 150 mil necessários para pagar o Monark. E pode até ser verdade, tá? Tem várias variáveis que a gente teria que levar em conta aqui olhando o balanço do Flow se nós tivéssemos acesso. Mas a questão é que não importa, tanto faz. O lucro pode ser facilmente manipulado e o Monark nunca receber nenhum centavo, mesmo enquanto o Flow cresce. Por exemplo, o Flow pode faturar os 50 milhões, mas o Igor decidir contratar mais gente, abrir novos estúdios, investir pesado em tecnologia, lançar novos projetos, aumentar o investimento, acelerar a expansão da empresa, crescer ela. Ou até mesmo, por que não, aumentar o próprio prolabore dele, que é o salário. Isso até explicaria a indignação do Monark de ver o Igor comprando mais carros, Mercedes, carro de 300k. Tudo isso pode ser feito e são coisas que reduzem o lucro no curto prazo. E, ao mesmo tempo, aumenta muito o valor da empresa no longo. Quer dizer, esse ano o Flow pode continuar crescendo, faturar 75 milhões e o Monark ainda assim não recebeu o valor cheio. Entende? Percebe o conflito? O Flow ele pode crescer, ele pode faturar mais, pode até valer mais, ter um valuation maior. E ainda assim distribuir pouco lucro porque ele está reinvestindo. E é exatamente por isso que contratos que são baseados em lucros deveriam ser muito bem detalhados, mas muito bem detalhado. O que um bom advogado deveria ter feito pelo Monark. Não basta você escrever que vai pagar quando tiver lucro. Primeiro você tem que definir o que é lucro. A gente está falando de lucro contábil, eu estou falando de lucro operacional, posso descontar investimento dessa conta, posso descontar expansão. Se o Igor resolver abrir mais 3 estúdios amanhã com outros hosts, esse investimento ele diminui o lucro da minha conta, ou esse valor tem que ser desconsiderado porque faz parte do crescimento da empresa? Ou então se ele contratar mais 50 funcionários, isso entra como custo ou é expansão? A expansão está aqui nessa conta? Ou então o Monark simplesmente para de receber? Você percebe o tamanho do problema? Um bom contrato responderia tudo isso. Ele diria exatamente como que esse lucro deve ser calculado. E mais, quem tem acesso às contas da empresa, se o Monark pode contratar um contador para conferir os números caso ele desconfie de alguma coisa, se tem uma empresa terceira completamente independente que faria auditoria dos valores, quem resolve a divergência se os dois não concordarem com esses valores, tem uma empresa ou alguém que vai atuar como árbitro disso? Porque, convenhamos que você olhar um DRE não resolve o problema. O DRE ele mostra números, mas ele não diz se aqueles números foram consequência de uma decisão estratégica ou uma decisão que prejudicou uma das partes, que seria o Monark. É aqui que faltou proteção para o Monark, porque a partir do momento que você vende uma empresa, você combina receber durante quase 17 anos, você precisa garantir a forma como esse resultado vai ser calculado e que essa forma esteja completamente blindada. Caso contrário, você passa 17 anos não dependendo só da competência de quem ficou para tocar o teu negócio, mas da intenção desse cara e se esse cara realmente está afim de te pagar ou ele quer crescer o negócio dele, que agora é só dele. E tem mais um ponto aqui que apareceu nessa discussão, que me cobraram até para falar, que foi a marca. O Monark ele argumenta que o registro do nome Flow continua no nome dele, que o contrato não diz de forma específica que ele seria obrigado a fazer essa transferência. E eu até entendo de onde vem essa interpretação, porque realmente não tem uma cláusula dizendo que até X dia
o Monark deveria transferir o registro da marca para o Flow, né, para o Igor, etc. Só que se você olha o contrato como um todo, a minha leitura ela é diferente, porque o contrato não fala só da venda das cotas, ele fala também da transferência dos ativos ligados à operação, incluindo marcas e patentes, é bem claro lá. Então, na minha visão, a intenção do contrato era que esse ativo realmente permanecesse com o Flow. O problema é que essa obrigação não foi detalhada. Tá percebendo? Não é que o contrato diga claramente uma coisa e o Monark esteja inventando outra. Que o contrato foi mal feito e deixa espaço para interpretação. O Monark interpreta que, como a transferência do registro não foi tratada de forma específica, a marca continua sendo dele. E o Igor interpreta que, como o contrato inclui marcas e patentes entre os ativos do negócio, esse direito já fazia parte da venda. Sei quem são os advogados do Flow, os advogados do Monark, que eu sei é que esses caras fizeram um péssimo trabalho. E olha que eu nem sou advogado, eu trabalho com gestão de empresas. Tá, mas isso é óbvio que você tem que proteger num contrato desse. E assim, esse contrato ele foi feito num momento de extrema pressão, né? Coisas que os advogados deveriam não estar dentro dessa pressão. Advogado bom é advogado que sabe lidar com isso. Mas vamos analisar que o Flow foi uma empresa que cresceu rápido, ganhou muita notoriedade em pouco tempo. Pelo comportamento de um dos sócios, ele foi jogado no olho do furacão numa crise que se expandiu a nível nacional. Então o que eu vou fazer a partir de agora é te ajudar. Eu vou trazer alguns conceitos sobre sociedade e proteção de ativos que todo negócio precisa aplicar antes de abrir qualquer coisa. Porque esse caso ele é uma lição gigante, cara, que vale para qualquer empresa. Vamos parar para pensar que quando duas pessoas resolvem abrir um negócio, elas passam semanas discutindo participação, quem entra com dinheiro, quem entra com trabalho, quem vai administrar, quem fica com 50%, quem fica com 30%. Já reparou que ninguém realmente pergunta como que essa sociedade termina? Porque assim, toda sociedade termina. Às vezes porque um sócio quer vender, o outro quer continuar, um quer expandir, o outro quer distribuir lucro, ou o cara quer desacelerar, o outro quer ir morar para fora, o outro quer assumir a operação, ou, como no caso do Flow, simplesmente porque acontece uma crise. No caso do Flow, a empresa dependia diretamente da imagem dos apresentadores. Então eu te pergunto, onde é que estava o plano para esse cenário? O que aconteceria se um dos sócios fosse cancelado? Porque a gente está na era do cancelamento digital falando de uma empresa que trabalha exclusivamente com imagem no digital. Quer dizer, uma empresa de mídia que cresce rápido demais e um dos protagonistas dela é polêmico e tem a tendência a se envolver em questões polêmicas. Se algo reputacional acontece, quem continua operando? Como que seria calculado o valor da empresa? Quem compraria participação? Quem fica com a marca? Quem fica com os canais? Quem é o responsável pelos contratos com os patrocinadores? Percebe? Essas perguntas, elas não devem aparecer depois da crise. Elas devem ser respondidas antes da empresa crescer, quando ela está pequena, em um contrato de sociedade ou com um plano de contingência. E assim, muita gente acha que acordo de sócio é coisa de empresa grande. Na verdade, é exatamente o contrário. Se você parar para pensar, os melhores contratos, eles são feitos quando a empresa ainda é pequena. Porque uma empresa pequena, ela está justamente numa fase que ninguém está brigando, ninguém está defendendo patrimônio, ninguém está tentando ganhar uma disputa judicial. Os dois lados, eles só querem construir a empresa da mesma forma. Depois que ela vale milhões, você não negocia mais cláusula, você negocia patrimônio e a conversa esquenta, que é o que está acontecendo com o Monark e com o Igor. Outra coisa que esse caso deixa muito claro é que um contrato de sociedade ele não pode proteger só a participação, ele tem que proteger os ativos estratégicos daquele negócio. No caso do Flow, o ativo nunca foi a estrutura física ou as câmeras. Não, cara, a gente está falando de audiência, de marca, tudo aquilo que a gente já viu aqui nesse vídeo. Aquilo tudo é justamente o que tem valor e é por isso que esses ativos tinham que estar absolutamente protegidos dentro de um contrato, com um dono definido, com uma regra de transferência, com procedimento de crise, sem margem para interpretação. Agora vamos para um lado mais extremo. Imagina qualquer empresa que depende do fundador para rodar. O que acontece se um desses caras morrer, se resolver abandonar a empresa, ou se esse cara criar um concorrente, ou se ele perder todas as redes sociais, ou se ele for proibido de exercer a atividade dele, como foi o caso do Monark. Nesse caso, quem é que continua? Quem é que compra a participação? Quanto ela vale? Qual que vai ser a metodologia de cálculo? Quem vai ficar com a marca? Quem controla esses canais? Quem assume os contratos? Cara, tudo isso pode parecer exagero, mas a empresa profissional vai pensar exatamente assim, e não importa o tamanho dela. A empresa ela não vai montar contrato olhando para o cenário perfeito, ela vai montar contrato imaginando o pior cenário possível, porque se ele nunca acontecer, ótimo, o contrato fica esquecido na gaveta, fica guardado, mas se acontecer, a empresa continua funcionando. Enfim, essa análise fez sentido para você? Se fez sentido, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, ajuda a compartilhar esse vídeo. E é o seguinte, se você quer estruturar o seu negócio para uma expansão correta, adequada, com plano de contingência, preparar a sua empresa para que você não passe por isso, dá uma olhada nesse QR Code aqui no lado ou o primeiro link na descrição do vídeo, inscreve a tua empresa ali, você vai já dar uma conversa com o meu time, a gente vai fazer um diagnóstico da tua empresa e vamos pensar num plano de ação estratégico para você crescer o seu negócio e para resolver todos os gargalos que você tem. Até o próximo vídeo.